boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e começa agora o primeiro Mulheres em Pauta do ano de 2023. Aqui é um espaço para a gente trocar conhecimento e provocar reflexões acerca de temas importantes para a nossa sociedade. E hoje a gente vai falar sobre políticas públicas para a educação na primeira infância. E eu recebo a pedagoga, especialista em educação lúdica, mestre em educação com pesquisa em políticas públicas de educação infantil, Lilian Franco. Seja bem-vinda, Lilian. Olá, obrigada. Também vereadora Inês Paz, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vinda. É um prazer estar novamente aqui no Mulheres em Pauta e nesse ano de 2023 que avalio que está prometendo muitas lutas, muito debate, muito desafio e principalmente nas políticas públicas de primeira infância. Então nós vamos conversar com a Lília, ela é especialista, se dedica toda a sua vida, uma pessoa que tem estudado a respeito disso, até fez, espero que depois ela fale, acho que um doutorado, né, a respeito da primeira infância. E nós vamos apresentar dados. E para você, mãe, que tem o filho na creche, que tem o filho na primeira infância, filho ou filha, é muito importante participar para ver os direitos que estão colocados nessa questão da primeira infância. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante. É bem interessante, curioso até a gente começar o ano com esse tema, porque no ano passado a gente conversou por outros temas e sempre cai em educação, né, vereadora? Com certeza. E agora a gente vai trazer esse recorte da primeira infância. Então vamos começar explicando, né? Qual é o período? Esse de 0 a 6 anos é o período da primeira infância? Como funciona? Na verdade, mais uma vez, assim, eu quero agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, que inclusive é muito pouco falado. Então é uma oportunidade imensa, né, de a gente estar falando um pouco mais disso. Se fala muito educação de modo geral, mas da educação infantil se fala muito pouco e se tem muitas dúvidas. Sim. Né? Então, falando-se de educação infantil, na verdade é de 0 a 5 anos, Certo. porque hoje a partir dos 6 anos a criança já entra no ensino fundamental. Né? Então, mas assim, é claro que a infância, ela vai, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ela vai até os 12 anos, né? E aí a gente tem esse período da primeira infância que fica ali entre os 0 e 6 anos, né? Que é um período muito importante da vida de todo ser humano, né, no qual não deve-se ter pressa, deve-se respeitar o tempo das crianças, deve-se propor muitas experiências, criar muitas memórias para as crianças nesse período, né? E a gente vai falar aqui no decorrer disso o quanto é importante essa fase da criança. Há às vezes, muita pressa de que a criança se alfabetize nesse período, que já vá para o ensino fundamental alfabetizada, e não há necessidade. Né? Nesse primeiro momento, a educação infantil, ela prima por desenvolver, né, todas as habilidades da criança de forma integral. Ela prima pelo desenvolvimento integral da criança, psicológico, emocional, motor. Então, a criança precisa desenvolver a oralidade, falar, cantar, brincar, fazer arte, pular, correr, né? E a educação infantil, ela é pautada nos eixos estruturantes das brincadeiras e das interações. Então, é a partir disso que a criança aprende. Então, ela não precisa necessariamente ir para as atividades de alfabetização sistematizadas, como algumas pessoas acreditam que deve ser, né? Não precisa. É a partir da brincadeira, porque brincar na educação infantil é coisa muito séria. Né? Então, é a partir das brincadeiras, das interações com adultos, com espaços que são preparados para essa criança, com outras crianças, né, de diversas faixas etárias ali dentro do espaço que ela estuda. Com objetos e materiais diferenciados, com uma boa estrutura física, a interação com tudo isso é que vai proporcionar a educação dessa criança e o desenvolvimento. E assim, a Lilian falando, a gente já consegue ter uma ideia do quão relevante é essa primeira infância. Vereadora, a senhora acredita que o poder público enxerga dessa maneira, enxerga essa importância? Então, como disse, eu sou professora, educadora, mas
nunca trabalhei, né, com criança da primeira infância. E daí a educação ela fica fragmentada, né? Então nós já acabamos falando de ensino médio, acabamos falando de ensino universitário. E como a própria Lília disse, a gente acaba não se voltando para as questões aí da primeira infância. Esse termo, aí pegando aqui a política pública, pegando especificamente de Mogi das Cruzes, ela está voltada para isso porque tem uma lei, tem uma preocupação federal que foi criado aí a questão em 2016, a criação, o marco legal da primeira infância, e é verdade, a gente precisava investir na primeira infância, mas e também em todo para a gente, como diz, né, quando você investe na criança, no adolescente, você tem um adulto, né, melhor. Então, o que eu tenho observado? Eu acho que Mogi das Cruzes não é uma cidade para a gente falar que é o bom exemplo, porque ficamos sem um bom tempo sem um plano municipal de educação. Então, começa por aí. E o plano municipal da primeira infância, que eu estava, assim, como diz, assim, bastante preocupada, querendo participar, querendo construir, foi construído de uma forma, como a gente fala, em 4 cantos, em 4 paredes. Você não ouviu a sociedade, você vai virar, né, agora virar para esse ano, para a Câmara Municipal, o plano que foi feito de primeira infância, mas sem a participação da comunidade, sem ouvir a sociedade. Agora, é importante, eu acho que a Prefeitura, as políticas públicas para isso estão sendo destinadas quando você provoca. Porque eu lembro essa questão da creche, pegando principalmente a questão da creche, que a creche é um direito da criança, não é um direito da mãe, né? Claro que acaba auxiliando a mãe, mas é um direito da criança. E nós vimos aqui eu vou falar de Mogi das Cruzes, em 2001, quando eu estava vereadora naquele momento, que tipo de creche que era oferecido para a comunidade. Eram verdadeiros depósitos de criança. Hoje, pode até ser que seja um depósito, mas pelo menos a estrutura do prédio ela tá melhorada. Agora, de fato, você ter um plano de educação para a primeira infância, para as creches, vamos dizer assim, eu acredito, ainda tenho na minha avaliação, que ainda está muito longe de ser o que é preciso ter como política educacional. Porque eu, conversando com a Lília, conversando com outras pessoas que trabalham em creche, quantas coisas é possível de ser feitas para você combater o machismo, para você combater a LGBTfobia, para você combater o racismo, entendeu? Mas isso, eu não vejo isso nas creches, tanto nas creches subvencionadas como nas creches da administração direta aqui na nossa cidade. Certo, então a vereadora trouxe aí o olhar do poder público, né, do legislativo, e você, Lilian, tem o olhar da sala de aula aí especialista nessa primeira infância. E como é a realidade? Você acha que vem avançando, ainda está em passos lentos? Então, preciso dizer também que, além de pesquisadora, né, eu sou professora de educação infantil, então eu trabalho diretamente com a creche. Atualmente eu estou como coordenadora pedagógica, mas já passei muitos anos dentro da sala de aula. Sim. Né? E a minha pesquisa, ela advém também do meu olhar de professora e de mãe, que também precisou desse atendimento, desse serviço que é a creche, né? E teve complicações, teve críticas, então eu fui pesquisar e fui procurar entender isso, né? Não ficar só reclamando porque isso não acontece, mas entender. E a minha pesquisa demonstrou muitas coisas, né? Então, foi uma pesquisa de mestrado que eu defendi em 2021 e ela tem como título a cobertura do atendimento de creche de crianças de 0 a 3 anos, e é uma análise dos municípios de Mogi das Cruzes e Suzano. Certo. Inclusive, eu sou professora da rede municipal de Suzano, né? Então, eu pesquisei o município de Suzano também. Mas voltando aqui para o foco de Mogi das Cruzes, então a gente vê que teve um aumento muito grande desde esse início aí dos anos 2000 até hoje, né? Nós temos um número bastante alto de creches, e que não é ruim, é bom ter creches no município, precisa atender uma demanda, existe uma demanda alta, então precisa ter as creches, precisa ter essa oferta de vagas, né?
No entanto, aqui em Mogi, nós temos, a minha pesquisa demonstrou, ela pesquisou o período de 2013 a 2020, né? E até 2020 nós tínhamos 87% das creches aqui em Mogi das Cruzes todas conveniadas, né? Então, é um número bem alto de creche conveniada, ou seja, não é o município que é responsável por essas creches, né? Ele tem uma subvenção, elas são subvencionadas, recebem uma verba pública, mas elas são administradas por organizações da sociedade civil, né? Isso legalmente tranquilo, existem leis que versam sobre isso, que regulam, nós temos o marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil, tem legislação, tudo certinho sobre isso, mas é algo de ser observado, para ser fiscalizado. Não adianta só tentar cobrir a demanda e ter uma série de creches conveniadas, mas e a qualidade? Como esse serviço é ofertado, né? Isso precisa ser fiscalizado tanto pelo município, né, pelo poder público, quanto também pela população. Só que a população, na maioria das vezes, ela não entende muito bem essa diferença entre o conveniado e o municipal, então é tudo a mesma coisa, né? Muitas vezes a prioridade da família é que a sua criança seja atendida, né? Então lembrar também, Inês, que é assim, de fato, a creche é um direito da criança, e é uma coisa também que é importante esclarecer, que muitas pessoas às vezes falam assim, mas tem que ser obrigatório, né? A creche não é obrigatória, 0 a 3 anos, que a educação infantil ela é dividida assim, 0 a 3 é na creche, 4 e 5 a gente chama de educação infantil, que é período parcial. Creche sempre se entende período integral, certo, né? Então, de 0 a 3 anos, o que acontece? Não é obrigatório por lei, é um direito. Então, o município deve ofertar, mas não deve obrigar a família. E tem que ser obrigado mesmo, porque pensa bem, se você tem o seu bebê de 4 meses e você pode ficar com ele em casa, por que o Estado tem que obrigar você a colocar na creche? Certo. Então, não é obrigatório. Agora, o município precisa ver qual é a sua demanda daquelas famílias que procuram por isso. Então, terão as famílias que procurarão por vários motivos, porque primeiro que é um direito da criança, então se a mãe quer ainda que ela fique em casa, mas essa família quer colocar essa criança, é um direito. Sim. Ela tem que buscar essa vaga. Então, quando ela busca essa vaga, ela gera demanda. Então, o município tem que se adequar a essa demanda. Né? O município de Mogi tem uma demanda alta, por isso tantas creches. Agora, como eu vinha falando, dos 2 atendimentos, do municipal e do conveniado. Então, porque a família prioriza o atendimento, muitas vezes ela não se dá conta de como é feito aquele atendimento. Quem que administra aquela creche, né? Então, assim, é preciso dizer também que há muitos trabalhos sérios, tem muitas ONGs sérias que fazem trabalhos sérios, mas ainda assim é preciso acompanharmos melhor esse trabalho, né? Porque a gente sabe que lá dentro das creches existe também um trabalho precarizado. Né? Qual é a diferença? A municipal são profissionais que são concursados, né? Tem um salário razoável, um pouco maior, tem benefícios, tem vários direitos garantidos, né? Como um servidor público. Já as creches conveniadas, não. Né? Embora os contratos com a prefeitura exijam uma série de coisas, né? Esses contratos também são encontrados no site da prefeitura, lá em transparência você consegue acompanhar os contratos de trabalho com as organizações, isso é importante, essa transparência é muito importante, né? Embora tenha toda uma série de regras, mas ainda a gente vê que nem tantas são cumpridas como deveriam, né? Então, a gente vai ter um salário bem reduzido, são contratadas, então elas não têm estabilidade como um servidor público tem. Então, hoje você está com uma professora, daqui a um mês a criança pode estar sendo atendida por outra, porque já trocou, porque já foi mandada embora, né? Às vezes há uma certa pressão da gestão, então faça do jeito que eu quero, senão você é mandado embora. Sim. Então, ainda que profissionais vejam coisas que não concordam, mas às vezes eles não podem falar nada diferente de um servidor público que tem o dever, né, também de denunciar e tudo mais. Então, assim,
são muitas questões que a gente precisa entender nesse mundo das conveniadas e das municipais. Que influenciam diretamente no que serviço. influenciam diretamente no serviço, né? E que a gente precisa se atentar. Inclusive, às vezes, alguns profissionais de creche conveniada acham que quando a gente faz esse discurso, a gente está falando mal deles, e não é isso. Pelo contrário, né? Nós estamos olhando também enquanto profissionais da educação, né? Que devem ter seus direitos garantidos, devem ter um salário melhor e tudo mais. Então, a gente está... E, claro, pelo atendimento à criança, porque o nosso foco, né, tem que ser sempre a criança em primeiro lugar. Então, é bastante interessante que a gente tenha esse olhar. Sim. Né? E aí a gente volta, né, para a importância dessa primeira infância. Explica melhor para a gente, o cérebro aí é mais maleável, é importante desenvolver e estimular, né, porque são essas habilidades que vão aprender nesse momento para usar para a vida inteira. Hoje, atualmente, né, o documento que norteia a educação infantil são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2009 e a Base Nacional Comum Curricular, que também bebeu lá na fonte das diretrizes e que já dizia para a gente dessa importância, né, das interações e brincadeiras e que a criança aprende a partir das experiências. Então, de 0 a 3 anos, por exemplo, é exatamente a questão do cérebro, né? Ele está mais flexível para aprender, fala-se da plasticidade do cérebro nessa fase, né? Então, ele vai absorver muita coisa nesse período. Então, quanto mais experiências você propiciar para as crianças, né? Então, maior a assimilação ela vai ter e vai construir ali as suas experiências e vai aprender e vai avançar no seu aprendizado e no seu desenvolvimento, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes ficam imaginando, mas o que se faz com o bebê na creche, né? O bebê, a gente só... inclusive os profissionais de creche às vezes são inferiorizados na educação, porque assim, ou só brinca com a criança, então só troca fralda, é babá, não é, né? Não é. Pelo contrário, tem muita pesquisa hoje em dia na área da infância, muitas pesquisas sobre educação infantil, pesquisas sobre como trabalhar com bebês, né? Então, o bebê não fica lá no berço o dia todo e a gente só trocando e dando comida, não. Pelo contrário, né? A gente trabalha diversas estimulações com o bebê, né? No sentido de que ele viva tantas experiências de exploração, experiências sensoriais, né? Hoje se fala muito no protagonismo da criança. Então, ela tem que ser protagonista do seu desenvolvimento, do seu aprendizado. Não é o professor que vai lá e pega na mão dela e põe ela... Não, ela vai mexer, ela vai fazer, então os materiais têm que estar à disposição da criança, mesmo do bebê, né? Então não é bebê no berço, não, é bebê no chão, é bebê engatinhando, é bebê mexendo nas coisas, ouvindo música, ouvindo história, pegando instrumento e observando, explorando os sons que esse instrumento produz. Então, assim, uma série de vivências que são propostas para as crianças, para que elas, né, possam aprender. A BNCC também fala de direitos de aprendizagem, que é conviver, explorar, participar. Então, como é que a criança vai ser protagonista e com esses direitos garantidos, né, participando da ação? Então, a gente vê muito, às vezes, algumas atividades de carimbo da mão, né? Mas assim, como que é feita essa atividade? A criança que foi lá, escolheu a tinta que ela quis, lambuzou a mão e bateu na folha, ou veio uma professora, pegou a mão, pintou e fez assim? Quem foi protagonista aí? Certo. Como que, para entender esse protagonismo da criança, né? Que a criança vai fazer, a criança vai produzir do jeito dela, né? Então, hoje a gente defende que não se tenha mais aquelas atividades e desenhos xerocopiados, entendeu? Tem desenhos que a gente vê na educação infantil que a gente fez na nossa época e que ainda estão lá, em alguns lugares circulando, e aí você vê 20 crianças que pintaram a mesma coisa, da mesma cor, do mesmo jeito, né? Então, assim, não, isso não é protagonismo infantil. O protagonismo infantil é dar a folha e deixá-la criar a partir das experiências que foram promovidas para ela ali, foram propostas. Então, quanto mais ela puder explorar o espaço, brincar com diferentes materiais, então é deixar mexer na terra, deixar mexer com coisas naturais, né?
Então, assim, ajudar que a criança observe a natureza. Então, essa escola também tem que promover isso. Tem que ser uma escola que tem um espaço adequado, né? Certo. Então, assim, Mogi, por exemplo, tem os prédios que são apropriados para creches, ainda que eles entreguem todos para as organizações administrarem, né? Mas são prédios que são pensados para as crianças e deve ser assim mesmo, porque a infraestrutura é muito importante, né? Se pensando, então assim, não sei se vocês conhecem o espaço interno de creche, mas, por exemplo, um banheiro de uma creche, os vasos sanitários, eles são adaptados para os pequenininhos, eles são pequenininhos, né? O lavatório é mais baixo. É interessante realmente trazer essa autonomia, né? Sim, então, assim, todas as salas devem ter espelhos para que as crianças se olhem, se vejam, se reconheçam, né? Para desenvolver sua identidade, para se perceber diferente, valorizar as diferenças. Então, o espaço, tudo que tem no espaço é tudo pedagógico, é tudo pensado e deve ser mesmo, né? Com intencionalidade. Então, até que as janelas sejam mais baixas para que a criança tenha acesso. Muito bonito, né, vereadora? Que é a interação. Quando a gente fala das interações, é a interação com tudo, com o ambiente. Sim. Então, se ela tem acesso a uma janela mais baixa e ela consegue enxergar o jardim da escola, ela está interagindo com o jardim da escola. Isso também é interação. Então, é um mundo de possibilidades que a educação infantil tem, e às vezes se fica assim, nossa, mas meu filho não está escrevendo o nome, meu filho não está... Precisa voltar, né? Tantas coisas que são possíveis fazer e cada coisa vai ter o seu momento, cada criança tem seu tempo, isso é preciso ser dito também. E uma coisa que a gente sempre ouve, que é a criança do futuro, que a criança é o adulto do futuro, a criança vai fazer amanhã, não, a criança é hoje. Quanta pressão, né? A criança precisa viver hoje. Então, as experiências dela têm que ser hoje. As boas experiências que ela vive, a boa história que ela vai ouvir, a boa música, a boa brincadeira, é hoje. Ela tem que ser feliz hoje. Não é pensar no que ela vai ser amanhã, que ela vai ser o futuro, isso e aquilo, né? Ela é hoje, vamos... trabalhar por uma melhor educação para essa criança hoje. E aí algo que eu lembrei, que você perguntou anteriormente, quando a gente estava falando de profissionais e tudo mais, uma coisa também que é importante, Inês, e fica aqui como um convite para que vocês revejam isso, as possibilidades, que aqui, Mogi, não se cumpre uma questão importante da LDB, que a LDB, já desde 96, ela diz que o atendimento de crianças, que o atendimento na educação infantil, ele deve ser feito por professores, né? E aqui em Mogi, as crianças só passam a ter atendimento com professores a partir dos 3 anos. 0 a 2 anos aqui são atendidos por ADIs. As ADIs, quem são? Auxiliares de desenvolvimento infantil, né, que são contratadas com a exigência de ensino médio. Então, elas não são professoras, né? Eu sei que muitas delas fazem o melhor que podem, mas elas não são professoras. E aí, aqui, pela regulação do município, né, a partir dos 3 anos só que a criança começa a ter atendimento por professora. É um ponto de bastante atenção. É algo que precisa ser rediscutido, porque isso já é há muito tempo, não é de hoje, né? Então, é algo também que sempre me incomodou. Por exemplo, eu venho da prefeitura de Suzano, onde lá nós temos desde os bebês de 4 anos sendo atendidos por professoras, né? E aí, diante de tudo que eu coloquei aqui para vocês, dessa importância que tem essa fase, né? Tem que ser alguém que estudou, tem que ser alguém que discute essa questão da educação infantil, que estudou para isso, então, porque não é lá só trocar fralda e colocar a criança para brincar, né? Esse professor, ele planeja as suas aulas com intencionalidade, ele pesquisa, ele traz, porque assim, por mais que você ache que o professor está ali só olhando a criança brincar, não é um só olhando, é um observando o desenvolvimento daquela criança, como que ela pega o material, se ela encaixa, se ela não encaixa, o que ela já avançou no desenvolvimento dela, o que eu ainda preciso propor para essa turma ou para aquela criança especificamente que demonstra uma limitação para isso ou para aquilo, o que eu preciso propor ali, onde eu preciso ajudá-la. Então, assim, tudo isso é um olhar que vem a partir do estudo.
Então, engana-se quem acha que professor de creche não precisa estudar. Precisa estudar sim, muito. Muito né? complexo, né? É muito complexo. Muita coisa a ser feita. E aí nós temos, né, aqui o município que não respeita isso, que já está posto desde 1996, quando a creche, ela passa, aliás, quando a educação infantil passa a fazer parte da educação básica, como sendo a primeira etapa da educação básica, e quando as creches passam para a educação. Porque a creche também, infelizmente, tem um histórico muito, né, de assistencialismo. Então, tem gente até hoje que ainda acha que creche é para crianças carentes. Não, creche é direito de toda criança. De toda criança. Creche pública é para toda criança. Então, não precisa pensar que lá é um lugar só de crianças pobres, é para todas as crianças, mas é porque isso está no, sabe, está no histórico, está enraizado, porque até anteriormente a LDB de 96, as creches elas ficavam na assistência social. Certo. Elas não tinham um cunho de educação, né? Então, tinha todo esse peso, né, de assistência, de algumas creches que eram confundidas com orfanatos, tinha umas que era escola, né, casa-escola, creche-escola, coisas assim, porque eram para crianças mesmo de alta vulnerabilidade, uma série de questões que seria muito longo contar aqui, mas é bastante interessante essa história também da creche para a gente entender por que muitas coisas ainda acontecem. Sim. Né? A educação infantil ela é meio patinho feio dentro da educação e dos recursos públicos, ela sempre Deixada fica por de lado. último, né? Para ela é sempre o que dá para fazer, principalmente por não ser obrigatório, né? Como não é obrigatório, então, assim, os municípios, eles vão dar conta primeiro daquilo que é obrigatório. Então, lembrando que creche também é responsabilidade do município. Sim, né? Importante. Né? Creche é responsabilidade do município, né? No caso, a educação infantil como um todo é responsabilidade do município. E aí, ela sempre acaba ficando por último. Para você ter uma ideia, hoje nós temos o Fundeb, né? A partir de 2006 nós temos o Fundeb, que é um fundo de valorização dos profissionais e tudo mais. E nós tivemos primeiro o Fundef, lá em 97, 98. Ele não contemplava a educação infantil, por isso era só do ensino fundamental, era um fundo, né? Um financiamento para o ensino fundamental. Já em 2006, esse fundo passou a alcançar a educação básica, mas não foi simplesmente uma dádiva. Teve muita luta, inclusive teve um movimento bem bonito que se chamou Movimento de Fraldas Pintadas, né? Que foi um movimento de profissionais da educação infantil, de pesquisadores, universidades, várias pessoas engajadas, militantes da educação infantil, que foram ao Congresso e fizeram suas manifestações democráticas, demonstrando a importância da educação infantil e do quanto nós precisávamos também que esse fundo contemplasse a educação infantil. Né? Então, a partir daí, a gente tem o Fundeb. Muito bom. E assim, passando por essa parte, né, que antes era de assistência social e também olhando para a população, que muitas vezes a situação é bastante precária. Às vezes é realmente o que vocês falaram, né? A mãe já se fica feliz ali de ter a creche, o responsável já fica aliviado de ter a creche e esquece de cobrar ou talvez ainda nem saiba o quão importante é. Vereadora, senhora em contato com a população, como você enxerga o olhar da população? Tem esse conhecimento? Não, não tem. A população ela quer de imediato resolver o teu problema, né? Eu até devo ter contado para a Lírio uma experiência que eu vivenciei em 2001, quando eu estava vereadora, na época do Jundiabe, que as creches eram chamadas de creches conveniadas. A prefeitura fazia convênio com a associação de moradores e elas montavam a associação de moradores que precisavam organizar a creche. Recebia uma verba e os prédios não tinham nada a ver compatível por uma creche. E o que acontecia? Eu fui chamada num bairro porque as crianças foram todas pararem
no hospital BS, UBS, né, Unidade Básica de Saúde, porque a alimentação deu uma diarreia na criançada, e era tudo pequenininhos. E eu fui lá para saber, e a comunidade pedindo, pelo amor de Deus, para eu não fazer nada, porque senão iam fechar a creche. E era o que eles tinham. Onde que ela ia colocar a criança, que era um bairro pobre, distante do centro da cidade. Ela falou, onde que eu vou colocar meu filho? Eu trabalho amanhã. Então, eu falei assim, mas você está percebendo que seu filho, né, teve? Ela falou assim, mas alguém levou. Porque se eu deixar na rua e acontece alguma coisa, quem vai levar? Na creche, nessa creche, então é muita falta de consciência. Então, é nesse sentido das políticas públicas. Então, eu sou uma defensora, já coloco, não que eu sou contrária às organizações sociais, mas eu avalio, assim, eu vejo que o poder público, ele acaba não se preocupando, ele acaba abrindo mão das preocupações na medida que ele dá o dinheiro e fala, se vire. Então, acho que as organizações sociais precisam existir, sim, precisa existir, mas não pode ser, agora vocês dão conta, porque ela estava falando da subvencionada. Eu até, na pesquisa dela, ela fala de 2013, para você ver Mogi das Cruzes como uma cidade rica, Ela tinha 14 creches municipais e 68 creches conveniadas. Em 2020, 13 creches municipais e 100 conveniadas, então diminuiu uma. Agora, em 2022, nós temos, continuam as 13 municipais e 103 conveniadas. Então, não existe essa preocupação de investir na administração direta. Então, essa questão das ADIs, a gente já tem, nessa gestão, a gente já tem feito um debate tanto com a secretária de Educação, mas o outro secretário, a secretária de Educação, e a gente está tomando medidas de como colocar em prática que a LDB não pode, nós temos que cumprir a lei, porque algumas coisas a prefeitura fala, nós estamos cumprindo a lei. Agora, quando ele precisa cumprir a lei, que nem no caso das creches, e há um movimento das ADIs, daqui de Mogi das Cruzes, para que elas sejam transformadas em professoras, porque elas têm a formação, o concurso, quando pediu, não pediu essa formação. Era só ensino médio, mas elas fizeram a pedagogia, se especializaram, então acho que a gente precisava apostar nisso. Então está faltando a questão de políticas públicas nesse sentido. Então, você veja, nós fizemos um levantamento, agora, o que a prefeitura fez? A prefeitura de Mogi, ela deu 56 milhões para as creches conveniadas e apenas 1 milhão para a creche de administração direta. Então, você está... Uma discrepância. Então, você está incentivando as creches conveniadas desqualificando as creches de administração direta. Então, eu quero um serviço igual para todos. Pode ser as conveniadas? Pode, mas não pode ser o serviço diferenciado. Então, a gente fez, dia 22 de dezembro, eu participei do Conselho Municipal de Educação, que estava analisando um monte de organizações sociais que estavam com problemas de prestação de conta. O projeto pedagógico, tudo igual. Como é que você faz um projeto pedagógico lá do Piatã para Jundiapeba, para o centro da cidade? Não tem lógica, gente. Então, não estão preocupados com o pedagógico. Então, está preocupado apenas de colocar a criança. Eu não sei como é que está o tempo, se vai dar tempo, mas era importante falar sobre a fila de espera da questão das vagas para a creche. Nós temos o último levantamento que eu fiz, nós temos um déficit de 2.000 vagas para as crianças, 2.000 vagas de creche. E aí tem aquela lista de espera. Aí como é que você sabe que você está na espera, que lugar que você está? A gente pede dados para a Secretaria de Educação daqui de Mogi das Cruzes, o que ela responde para mim? Eu não quero que passe na frente filho A, filho B. Eu quero saber como é que está. Aí ela fala, não posso passar porque é sigiloso. Não é verdade. Não é verdade. Um vereador da base, o ano passado, ele fez um projeto de lei que eu até falei, nossa, poderia ter pensado nisso, que era de ter no portal, você ter... Tecnologia está aí para isso, né? Para acompanhar essa fila de espera. O prefeito pediu para ele retirar, ele retirou o projeto e a população fica sem saber quando que ela vai ser atendida, se não vai ser atendida. Então, aqui na nossa cidade, acho que a gente está faltando muito...
temos dinheiro para fazer, de fato, um investimento na creche, na educação infantil, no ensino fundamental ciclo 1, porque a gente já está vendo as creches, as conveniadas também atendendo a questão do ciclo fundamental 1, né? E a prefeitura falou de atender o ciclo nível 2, que é o que a gente fala, né, de 5ª a 8ª série, né? Agora não é mais 5ª a 8ª série, é do 6º ano ao 9º ano. Não, gente, a prefeitura tem que centrar foco na creche e na educação infantil e no ciclo fundamental 1, que é a responsabilidade dela. Sim. Deixa o Estado, nós vamos cobrar do Estado. Então, essa questão das ADI, a gente está fazendo uma luta direta com relação a isto. Sim, ficar cada um com a sua responsabilidade também, né, vereadora? Ela falou, né, que isso é sigiloso. É um absurdo eles dizerem que isso é sigiloso. Primeiro porque a creche é um direito da criança, é um serviço público e tem que ser transparente. Sim. Não pode ser sigiloso. A família está lá, desesperada, esperando sua vaga, ela não tem acesso à fila de espera. É algo simples, né? E isso é algo que eu coloco, inclusive, na minha pesquisa, né, que eu faço essa discussão. Tem alguns municípios vizinhos aqui que já tem isso, que você entra no site da Secretaria Municipal de Educação e você encontra lá a lista de espera. É algo tem importante, como fazer. bastante possível, né? Tem como fazer. Então, isso é um direito da população, porque isso também garante, né, a igualdade para todos que tenham acesso e evita apadrinhamentos políticos que a gente sabe que tem, e né, Lilian, que acontece muito. Indo ao encerramento do nosso programa, a gente já viu aqui nessa discussão que falta bastante informação e falta também, né, o poder público acaba deixando um pouco para escanteio. Mas para a população, para a mãe, para o pai, para o responsável, na hora de cobrar, na hora de checar se a creche é confiável, se interessa realmente para a criança, se a gente for num beabá aí do simples, o que cobrar de uma creche ideal? Ai. Olha, são muitas coisas, eu poderia listar aqui uma série de coisas, mas acho que a primeira coisa, né, e eu faço isso porque enquanto mãe eu fiz isso, eu falo, é observar se a sua criança está feliz, né? Então isso é bastante importante, né? O que a sua criança traz de informações, do que acontece lá, de como é o dia dela, né? Então isso é bastante importante. Mas é lógico, para além disso, observe a infraestrutura que é oferecida, o prédio, né, se está em boas condições, se tem espaço para a criança brincar, né, se os espaços são seguros, se ele é adaptado para crianças, de fato, né, porque assim, um espaço que não é adequado também, ele coloca em risco a segurança da criança, inclusive. Brinquedos velhos, enferrujados, quebrados, né, então tem que ficar atento a essas questões, né, se tem muito mato em volta da escola. Então, a limpeza, a higiene da escola, tudo isso é importante, né? A questão pedagógica, lógico que é mais difícil a família avaliar a questão pedagógica, né? Porque, às vezes, por falta de entendimento e tal, e nem é assim uma obrigação da família, mas assim, mesmo assim, observem, né, procurem saber o que a criança está fazendo lá, se ela está realmente brincando, mas algo que é fácil a família observar em relação à parte pedagógica é isso, se minha criança tem 3 anos, ela só escreve, ela fica o dia todo escrevendo, ela fica o dia todo, gente, aqueles exercícios de coordenação motora, pontilhados, essas coisas não se faz mais. Então, assim, se você está vendo, e eu digo porque eu tive a minha filha com 1 ano e meio numa creche subvencionada aqui de Mogi, que voltava para casa todas as sextas-feiras com lição de casa e era uma folha cheia de pontilhado para ela fazer. Então, assim, um absurdo. Né? Isso não é atividade para uma criança de 1 ano e meio, né? Não é o que os documentos preconizam hoje para que se faça com as crianças. Então, tem muito, para quem quiser pesquisar também, né, tem muito material no MEC, inclusive do período do início dos anos 2000 até 2014, o MEC produziu muitos documentos sobre educação infantil, então para quem está estudando também, tem muito material lá que orienta e normatiza a educação infantil. Fica aqui um convite também para quem quiser conhecer mais sobre a minha pesquisa no repositório de dissertações e teses da Unifesp, Campus Guarulhos. Você vai encontrar lá a minha pesquisa de cobertura de atendimento em creches. Muito bom. Esse manual ficou bem prático, bem efetivo. Muito obrigada. E a gente já chega ao final. Quero muito agradecer a sua participação, Lilian, muito enriquecedor.
Muita informação importante, né, vereadora? Obrigada, Lília. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez a vereadora Inês Paz, né, pelo seu trabalho atuante e militante na educação, né, e também a esse espaço de levar informação para a comunidade, né, para toda a sociedade de Mogi das Cruzes. Muito obrigada. E obrigada, vereadora, por trazer esse tema aqui com a gente. Muita reflexão, né, a ser feita também. Com certeza, também aprendi muito, porque agora, quando eu for visitar, que eu tenho ido visitar, eu já vou com outro olhar levando essas dicas dadas para a gente depois cobrar aí o poder público. E nós continuamos sendo aí, continuamos defendendo, né, uma escola pública de qualidade para todas e todos, em todos os níveis, e também acho que a gente precisa ter esse olhar para a creche de 0 a 3 anos, os pequenininhos, como a gente fala, que é o futuro do nosso país. Muito bom. E claro, agradeço a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Tchau, tchau. Até mais.